Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala de mitos e verdades sobre os recém-nascidos e os principais cuidados com os bebezinhos também. Teremos ainda bate-papo sobre o transtorno de estresse pós-traumático e ainda falaremos sobre recidiva tumoral. Estou te esperando através das nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, o Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo. Para assistir a programação ao vivo é pelo site www.hittv.com.br e você participa ao vivo. Faça sua pergunta agora sobre os nossos temas, as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Eu também estou nas redes sociais, por lá eu espero sua participação e principalmente sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Começa o programa de hoje com esse tema que é delicioso, falar de recém-nascido, apesar de que é muito mais delicioso quando a gente já, de repente, saiu daquele furacão, né? Daquele momento que tem muito mito, né? Muitas dúvidas, mesmo quando você estudou, se preparou, até quando você é o especialista na área. Naquele momento você é mãe ou você é o pai, e aí as dúvidas vêm do mesmo jeito, né? Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Vanessa Moad, pediatra, neonatologista e homeopata. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, gente. Vamos lá ajudar os mamães e papais aí a tornar esse caminho mais leve, né? Isso, é porque o nascimento do bebê, então quando você tem um recém-nascido em casa, porque na literatura o recém-nascido é até os 28 dias de vida, né? Isso, 28 dias. Você está no puerpério. Então, não é só cuidar de um recém-nascido, é também lidar com o puerpério dessa mulher, né? Dessa mãe. Quando a gente está na situação, cada uma reage de um jeito, né? Algumas simplesmente abraçam aquela situação e vão pensar só depois, meu Deus, como eu consegui fazer tudo isso? As ajudas que você não aceitou de repente, né? Aquilo que você também não pediu, não falou que você precisava. E outras que vão viver isso de maneira tão intensa e até mais sofrida, mesmo que não seja de fato um sofrimento, porque é uma grande alegria, mas que vão sofrer com as dores também, de um puerpério às vezes muito doloroso, ou da criança que a gente não vê o manual, né? E mesmo que não seja o primeiro filho, isso que eu acho que é o mais legal, né? Começar por aí, então, doutora. É adequado que a gente faça consulta pré-natal? O bebê não nasceu ainda, tô grávida. É importante já conhecer o pediatra? Gente, ótima pergunta. Então, assim, a gente chama de consulta gestante no pediatra. É super indicado, é uma coisa super moderna, a maioria das mães nem sabem e muitas obstetras também nem comentam, né? É triste. Mas assim, gente, a gente sempre fala em consulta, né, muitas vezes, os primeiros 1000 dias do bebê, aqueles 1000 dias que a gente fala tanto? É a gestação e os 2 primeiros anos. Tudo que a gente fizer aqui vai repercutir para o resto da vida das crianças. Então, tem que fazer, a partir de 32 semanas, essa consulta. Você já conhece o pediatra, vê se tem empatia, ele já explica tudo ali que vai acontecer ali na maternidade, dá dicas sobre a amamentação, até sobre enxoval, né? Então, os pais vão muito mais tranquilos para a maternidade, cheios de informação. Super recomendo, gente. Você falou de enxoval e às vezes com as 32 semanas já tá tudo pronto em casa. Então, se você achar necessário bater esse papo, ter essa conversa antes, faça também, né? Com certeza. Você vai fazer um enxoval, você vai viajar, você já conversa antes, porque a quantidade de itens que a gente adquire, que a gente compra, que a gente usa pouco ou não usa. Sim. E depois a gente vai aprender. Então, olha, essa pomada aqui ela é mais indicada. Essa é para tratamento, essa é para prevenção. Essa divisão, saber o quanto usa, o quanto gasta do produto. Eu não tinha a menor ideia do quanto se gastava, assim, né? Da quantidade.
Então, essa conversa é muito valiosa para esse cuidado. E é uma pena que nem todo ginecologista, obstetra que acompanha o pré-natal dê valor para essa consulta. Sim. Porque você que vai falar do puerpério, apesar de estar bem na alçada do ginecologista, enquanto o bebê não nasce, está preocupado com a gestação. Às vezes, alguns sim, precisam falar, alguns falam sobre o puerpério, mas às vezes quem vai falar sobre essa vida real é você, pediatra, né? Por isso que eu acho que é legal vocês escolherem uma pediatra que te acolha. Eu sempre falo isso no consultório, eu acho que o pediatra não tem que cuidar só do bebê. Tem que cuidar da família, porque se a mãe e o pai não estiverem bem, esse bebê não estará bem, né? Porque isso é outra coisa que a gente fala, né? O bebê descobre que nasceu com 3 meses de vida, quando termina a esterogestação. Até lá, ele é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estiver estressado, sabe? O bebê só vai chorar. É energético, é assim, é uma coisa, porque é uma união ali muito grande dos 3. Então, assim, quanto mais informação vocês tiverem, quanto mais acolhimento tiver nesse momento, melhor vai ser, com certeza. Legal. E é um momento que a gente se vira muito só para o bebê. Aliás, todo mundo, né? Se volta muito para o bebê. Aí a mãe, às vezes, não faz a consulta nem faz a consulta do retorno com o obstetra. Não volta mais, às vezes tem questões, às vezes tem até alguma complicação ali, mas ela negligencia o dela, mas não abre mão da consulta ali com o pediatra. Então, eu acho muito legal, vocês são mesmo, nesse período, principalmente nessa primeiro ano do bebê, vocês são muito médico dessa família, né? Então, vocês olham a mãe, o pai, quem mais estiver presente lá, porque em consultas onde o acompanhante às vezes é a avó, também, né? Até preocupados com a saúde mental de toda essa família, né? Mas vamos lá. Na literatura, 28 dias do recém-nascido, mas assim como na literatura também são 45 dias do puerpério, a gente sabe que o puerpério dura muito mais, né? Muito mais. E assim, dependendo do bebê ou né? Dá pra chamar de recém-nascido, mesmo com alguns mesezinhos aí, né? Não descobriu nem que nasceu até os 3 meses. Como que não é recém-nascido? Sim, não, é muito imaturo, né, gente? É muito dependente da gente. E realmente é tudo muito novo e eles vão mudando rapidamente. Então, e é isso. E a medicina também evoluiu muito, mudou muito. Então, muitas vezes, é legal que vocês tenham alguém em quem confiar, porque às vezes a avó quer ajudar e fica falando coisas, né, de antigamente. Né? Por exemplo, vamos lá, mudou, cólica. Né? Muitas vezes o bebê tá berrando, a avó, dá um chazinho. Gente, a gente só dá chá para o bebê depois de 1 ano. Imagina, se a gente for escutar que nem fazia antigamente, né? As coisas mudaram. Então, assim, escolha alguém para confiar e siga, porque a avó, por mais que tenha criado a gente, né, a nossa mãe, enfim, as coisas mudaram, né? A medicina evoluiu e... Eu também acho o máximo que vocês, pediatras, não se importam que a gente fale, coloque vocês como os vilões da história. Minha pediatra não deixa, né? Chá não, água, não, a pediatra, ela é rigorosíssima, tá proibido água antes dos 6 meses de vida, né? Então, assim, curioso isso, acho bem legal, porque vocês acabam... Não, pode deixa comigo, né? Isso aí. Coloca aqui que eu aceito. Bebezinho nasceu, ainda na maternidade, algumas maternidades, ou todas as maternidades têm protocolos, né? Mas algumas são menos flexíveis com algumas coisas que têm mudado também. Como é hoje a questão do banho? O banho hoje, o correto é a gente dar banho no bebê depois de 24 horas. É um banho tardio que a gente fala. A maioria das maternidades já tem esse protocolo, não precisa falar nada, que só vai dar banho depois de 24 horas, né? Porque o bebê nasce com uma proteção ali na pele, que chama vernix, e essa proteção ajuda a manter a temperatura, ajuda a proteger de infecções, de alergias. A gente sabe da importância do vernix. Então, o ideal é isso. Nasce, só enxuga o bebê e acabou. Legal. Sem tirar aquela caquinha lá. Agora, as 24 horas são suficientes? São. Porque tem algumas pessoas que falam de 7 dias. E como é isso? Isso
cultural, na verdade, tá. né? Assim, o que a gente sabe é 24 dias já basta mesmo. 24 horas. 24 horas. Já pensou 24 dias? Deus é pai. Não, 24 horas 24 horas já é suficiente. Tá no hospital ainda, né? Aí você vai receber também a orientação ali do banho, que banho é outra coisa, ensinar, né? Na hora de dar o banho da criança, 24 horas é suficiente. Tá. Legal. Umbigo. Tem muito mito ao redor de umbigo, do recém-nascido, doutora. Querem Tem colocar gente coisa no que umbigo. garante que o umbiguinho do filho, da filha, é pra dentro, bonitinho, aquele umbigo mais fundinho, assim. Por que colocou uma moeda? Ou por que enfaixou esse umbigo? Pois é mito, né, gente? Mito. Tem que deixar o umbiguinho lá, bem limpinho, limpa com álcool 70, deixa ele ali para fora da fralda, que em 7 a 14 dias ele vai cair. A moeda é super contaminada. Imagina colocar uma moeda, o risco de infecção ali é super alto, né? A mesma coisa a faixa. Imagina o bebê com uma faixa apertando aquela barriguinha, o quanto ele não vai chorar. Gente, não é a faixa que vai impedir que o bebê tenha hérnia, né? Que muitas vezes querem colocar a faixa para o umbiguinho não sair, né? Não ter a hérnia. A hérnia vai acontecer no bebê pequeno porque o músculo é separado. Conforme eles vão crescendo, vai fechar esse buraquinho sozinho até os 2 anos. Então às vezes o umbiguinho é mais para fora, mas calma. Isso. Ele vai ficar normal. Se não for também, tem cirurgia para fazer. Outras estratégias, né? Então é super comum, tá? Hérnia umbilical. Comum. Mas eles vão crescendo, o nosso reto abdominal vai juntando e vai fechar. Legal. É preconizado o aleitamento materno, claro, né? Então, sempre que possível, com tantas ferramentas que a gente tem hoje, até quando é mais dificultoso, até mães de UTI, bebês que foram para UTI, é super, né? As mulheres se engajam e existe uma corrente. Banco de leite. E a livre demanda, que é outra coisa que mudou de um tempo para cá. Antigamente, falava-se muito de amamentar o bebê a cada 3 horas. E a livre demanda, às vezes, ela encurta esse prazo, às vezes ela estende um pouquinho. A criança está bem, não chorou, porque é o meio de comunicação do recém-nascido. E explica pra gente. Tem que acordar o bebê durante o dia. Tem mãe que se adapta muito bem, mas diz que está fazendo livre demanda. Então, assim, gente, no início, né, que a gente fala sobre a livre demanda? O bebê pediu, a gente dá. Isso é livre demanda, mas a gente tem que mandar um pouquinho. Por isso que às vezes as pessoas confundem. O que é mandar um pouquinho? Deu às 3 horas, a gente vai acordar. O bebê quis mamar, depois de 1 hora, pode dar. Quis mamar depois de 2 horas, pode dar. Mas deu 3 horas, a gente tem que acordar. Neste início, é um livre demanda um pouco, né? Porque conduzido. o estômago é bem pequenininho, E tem né? bebê que tem muito sono, esse é o problema. Tem bebê que é muito sonolento, dorme, e daí não engorda porque ele é muito sonolento. Agora, corre o risco de estender esse sono, de dar uma hipoglicemia, ou vai dar hipoglicemia em bebês que já têm uma tendência a ter hipoglicemia? Mas assim, pode acontecer, principalmente nesses primeiros dias. Tá? E daí, muito pequenininho, acabou de nascer, mas você tá lá dentro da maternidade, vai controlar o xixi, vai controlar o peso. Se tiver, essas coisas estiverem alteradas, lá mesmo eles já fazem o destro, não precisa se preocupar em casa, tá? Será que vai fazer hipoglicemia? Não, mas a gente tem que usar essa regrinha das 3 horas, nesse início. Você falou do xixi, então a fralda do bebê tá sempre vai ter um xixi. Isso. A referência para vocês saberem se o bebê tá mamando bem, eu sempre falo, é o xixi, não é o choro e nem é o cocô. O cocô pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Imagina, bebê que só mama no peito pode ficar 10 dias, é muito tempo, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, é o xixi. O xixi, o bebê tem que ter pelo menos 6 fraldinhas molhadas ali em 24 horas. A gente pensa que a gente troca 8 a cada 3 horas, pelo menos 6 tem que ter xixi. Menos do que isso, leva no pediatra para pesar, que talvez não esteja mamando direito. A primeira consulta, você costuma orientar para ser? Depois de 2 a 3 dias da alta da maternidade. Da alta da maternidade. Então tem que passar na primeira semana de vida com o pediatra. Legal.
E depois você vai estabelecendo caso a caso. Isso, geralmente no primeiro mês, eles passam de novo, no mínimo mais uma vez para pesar. Às vezes 2, 3, de acordo com cada bebê. Porque esse início é um ajuste, né? Eu sempre falo, o bebê nasce sabendo sugar, não nasce sabendo sugar o seio da mãe. Isso é um aprendizado do binômio, entendeu? Então, precisa o pediatra estar em cima ali para poder ajustar, né? Porque é um aprendizado para os dois, né? É mito ou verdade que tem uma meta que precisa ser batida de ganho de peso do bebê por dia? Verdade. Verdade. Nesse início, o bebê tem que ganhar 25, 30 gramas por dia. Essa é a nossa referência de que tá mamando bem. Tá ganhando 18, você falou que é 25. 25 a 30. Tá ganhando 18, dá pra reavaliar? Claro, a gente vai reavaliar, vai ajustar. Às vezes é a duração da mamada. Aí tá mamando só 5 minutos. É pouco. Tem que mamar pelo menos 15, 20 minutos nesse início. Então, às vezes é isso. O bebê mama 5 minutos, dorme amanhã e tá satisfeita. Não. A gente vai acordar, às vezes deixar ele pelado, de fralda. Pra dar um desconforto. Pra poder mamar pra pelo menos esse tempinho. É mito ou verdade? Olha, tanta coisa que vai chegando na nossa cabeça, né? Pensando nisso. No que a gente viveu e no que a gente já escutou. Porque alguém sempre tem alguma coisa pra falar do recém-nascido, né? Toda mãe, pai também. Mas assim, mãe, avó, costuma ter alguma coisa pra falar de recém-nascido. Mito ou verdade sobre os sinais de saciedade do bebê? Não, é verdade. O bebê dá sinais de saciedade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da mãozinha. Sim. Olha, mãozinha relaxada. Porque você falou que o bebê pode dormir no peito e não necessariamente ter mamado o suficiente para aquele período. Isso aí. A mãozinha fica solta, relaxada. Olha aqui, você solta o bracinho. Isso. Não, isso é verdade, É verdade. tá? Mas depois do bebê, mais crescidinho. Porque nesse início, gente, eles têm muito sono. Tanto que eu sempre falo, o bebê nasce no início, gente, é uma adaptação tão grande que ele só dorme na maternidade. Daí, muitas vezes, vocês falam assim, ele é tão anjinho, só dorme. Eu penso assim, espera 3 dias. Porque daí chega em casa, começa aquele choro. Mas, doutora, acho que é cólica. Não, ele acordou, ele nasceu. Então, assim, nesse início, gente, a gente usa o tempo mesmo de mamada, usa as fraldas molhadas e o peso no pediatra. Com o tempo, o bebezinho mais velhinho, mamou, a mãe vai sentir a mama murcha, né? Fala, nossa, ele sugou, minha mama tá murcha e o bebê tá relaxado. Tá tudo bem, ele mamou bem. Tá? Mas nesse início é difícil, a mama não vai murchar, entendeu? Porque o bebê mama pouquinho, né? O colostro não tem aquela pojadura que é depois de média 5 dias. No início, vocês ficam inseguras mesmo. Nesse início, que é o colostro, que ele é super importante, a gente já aprendeu aqui. Mas muita gente ainda fala assim, mas ainda não desceu o leite, é só o colostro. Nossa. Esse só me incomoda. Nossa, colostro é riquíssimo em imunoglobulinas, é uma defesa pura ali pro bebê. O corpo é perfeito, Deus faz tudo perfeito, né? O estômago do bebê no primeiro dia, gente, ele cabe 5, 10 ml por vez, não é nada. E conforme ele vai crescendo e mamando, o estômago vai distendendo e cabendo mais. Então, esse colostro, que é nada, é um líquido transparente, amamenta e alimenta muito, muito, muito bem. E por ser... né, caber tão pouca quantidade ali no estômago no início que eles mamam várias vezes, né? Legal. Bebês. É verdade que os bebês não enxergam, recém-nascidos não enxergam? Muito verdade. É mito, tadinho, eles enxergam. Mas eles enxergam menos. Diferente da gente. Diferente, eles enxergam mais embaçado. É assim, falo de novo, Deus faz tudo perfeito. Eles enxergam mais ou menos 30 centímetros. É a distância da mãe amamentando quase. É só o que eles precisam da gente, né? Eles só precisam de colo, de um carinho, de um aconchego, só, não precisa de mais nada. Colo demais. Não. Tem como ser ruim? Não, gente, é mito, né? Colo não vicia, até adulto gosta assim de um aconcheguinho, né? Gente, mas é o que ele conhece, né? Ele só ficou 9 meses dentro da barriga apertadinho, ouvindo o coração batendo. Por que eles relaxam quando estão aqui no colo? Porque ele está ouvindo o seu coração batendo, está apertadinho. A nossa voz ecoando também quando está encostado assim no nosso corpo, né? Isso é o que ele escutava dentro da barriga. Legal.
Então, dos bebês, eles enxergam. O tummy time, que é colocar o bebezinho com a barriga para baixo. Sim. Desde o nascimento dá para fazer? Dá e deve fazer. Mas assim, ele vai aguentar pouquinho, gente. Então, tadinho, o que ele faz logo que nasce? Ele consegue mexer um pouquinho o pescoço e cai. Ele aguenta segundos, mas tem que fazer. E é super saudável para o bebê. Conforme ele vai crescendo, vai melhorando isso. Doutora, tem uma explicação para hoje os bebês? Que dizem que antigamente, então as avós principalmente dizem que antigamente os bebês demoravam dias para abrir os olhinhos. Até família que tem expectativa de olho claro demorava para conseguir, assim, ver, né? Será que o olhinho da criança é claro? Né? Então era uma festa quando abriu os olhinhos. Hoje a criança já nasce com o olho aberto. Essa coisa do pescoço, então já mais ativo. A criança é muito molinha, sim, mas que já tem assim uma forcinha e um empenho e uma energia para fazer. Tem uma explicação para os bebês terem mudado? É a evolução do ser humano mesmo, né? Hoje a gente consegue, com uma alimentação saudável, fazendo tudo direitinho, viver 100 anos, né? Antigamente, vivia quanto? 40, 50. Então, é a evolução do ser humano mesmo. E da medicina, de tudo, né? Que a gente faz na gravidez, que repercute, né? Todo o cuidado que a gente faz com a grávida, todas as vitaminas, tudo que a gente faz, alimentação saudável, é isso. A gente gera seres humanos mais saudáveis, mais inteligentes. Um recém-nascido em casa já é tanta atividade, é tanta coisa para fazer. E ainda tem a suplementação deles, né? Sim. Que é super importante. Queria que você falasse um pouquinho. Tem vitamina D, enfim, o ferro, tem um momento que começa a oferecer o ferro também. O bebezinho, assim, quando nasce, nessa primeira semana a gente começa a vitamina D. Por que a gente começa a vitamina D, né? Porque a gente não fica mais dando banho de sol no bebê. É outra coisa que é legal a gente falar, E teve né? uma alteração recente. Então, meu filho vai fazer 4 anos, era de um jeito, ó. Só 4 anos, meu filho é pequenininho, nem fez 4 ainda. E já houve uma mudança nesse período sobre o banho de sol. Então, assim, a gente não dá mais banho de sol no bebê, né? Porque a gente furou a camada de ozônio, a gente sabe que o sol, né, essa exposição direta não é saudável. Então, a gente vai repor a vitamina D direto com vitamina desde a primeira semana. E o ferro a gente começa com 3 ou 6 meses, de acordo com ali o parto. Uma coisa importante que é legal falar, que muito se fala, clampeamento tardio, né? O que é clampeamento tardio? É uma coisa que a gente faz quando o bebê nasce, a obstetra segura ali o cordão umbilical, espera parar de passar sangue da mãe para o bebê, daí corta. O que faz esse clampeamento tardio? O bebê nasce com mais sangue no corpo, daí tem menos anemia. Daí a gente pode começar lá com 6 meses o ferro, né? Se não nasce, legal. Corta já, a gente tem que começar o ferro Podia ter recebido antes. mais esse aporte, Isso. Né? E eu vou aproveitar a sua especialidade em neonatologia, porque me chama muito a atenção essa coisa da sala de parto, né? Então, também há a possibilidade de você ter o seu pediatra já na sala de parto para dar as boas-vindas e ele que vai avaliar, ele vai cuidar da vida, né, dali para frente, da rotina e a puericultura da criança. E ele estava ali no momento do nascimento. Isso é fantástico. Hoje, vocês avaliam a criança fora ali, quando há possibilidade, a criança nasceu bem, vocês não levam, fica vazio ali até... Alguns neonatologistas fazem tipo um fantasminha, assim, com os paninhos, né? Porque se tudo der certo, a criança não vai pra lá, avalia no colo da mãe, isso é delicioso. Eu lembro de como foi aí o nascimento do meu filho. Mas essas estratégias do parto humanizado custam um total de nada. Não custa nada, custa 0. Nem R$1, não custa. Esperar um pouquinho para clampear o cordão, não custa nada. Fazer um ambiente mais acolhedor ali de uma sala tão gelada, né, de parto, também não custa nada, né? Então, assim, realmente foi uma revolução, crianças são muito mais bem recebidas hoje, as mães também que vão parir as crianças, seja pelo parto normal, pela cesárea, então um acompanhamento muito mais humanizado, mas não custa nada. Essas coisas, essas diferenças, né, do que mudou,
não tem ônus nenhum, só tem bônus. Sim, com certeza. E o bebê, gente, os bons são a maioria, né? Eu sempre falo, de 10 bebês que nascem, só um vai precisar de ajuda para respirar. Os outros 9 podem ficar com a mãe ali grudadinho. Que é a né? coisa mais deliciosa, Então, né? Vou deixar seu Instagram, você volta? Volto, gente. Volta, por favor, tá convidada. Vem pra gente bater mais papo sobre será um prazer. desenvolvimento infantil e de criança em geral, tudo que é sobre a pediatria, que é maravilhoso. @pediatria personalizada. @pediatria personalizada. Tem um perfil no Facebook também com o mesmo nome. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada, gente. Volte sempre, tá? Beijo. Adorei. Papo muito agradável. A gente vai para o intervalo no próximo bloco, com tudo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. É hora de falar de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático. Eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar do transtorno de estresse pós-traumático. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Que eu tenho o prazer de receber hoje Cíntia Castro, psicanalista. Cíntia, estou feliz de receber aqui para a gente colocar um pouco de luz na situação, né? A gente vai relacionar o nosso tema do estresse pós-traumático, né? Desse transtorno do estresse pós-traumático com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é a cena mais recente que a gente tem, mas pensar aí até na história recente, muitas coisas aconteceram, né? Mudanças, catástrofes, situações que podem gerar esse tipo de transtorno. Obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite seu, da editora, da emissora. Agradeço e vamos ver aí, falar de um tema tão importante para a nossa sociedade nesse momento. Com certeza, é sempre o inesperado. E hoje a gente vai falar de algo grande que mexeu com milhões de pessoas, porque quem não está lá e não foi afetado diretamente, foi afetado aqui também. Né? A gente foi chamado para essa ajuda, seja indo até lá ou através do lugar onde você estiver, enviando recursos, enviando materiais, compartilhando o trabalho que está sendo feito para que, né, as pessoas se sintam também incentivadas a continuarem isso. A gente sabe que uma tragédia como essa não vai ser encerrada no tempo que a gente gostaria, vai levar mais tempo. A gente, depois de um determinado momento de história da notícia, outras coisas vão acontecendo e aí a tragédia acaba tendo menos tempo de mídia, menos tempo, né, assim, de repercussão mesmo. E o transtorno está lá ainda. E mesmo quando tudo tiver refeito, do que possa se dizer assim, do material ou de rotina de vida, as pessoas que passam por uma situação como essa, não tem como voltar a ser como era antes, né? É bem difícil, né? Isso que você falou é muito importante. As pessoas afetadas não são as que estão lá só diretamente, indiretamente também. Então, quando a gente fala de TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, a gente fala de uma condição psicológica muito complexa, que afeta quem está lá e quem não está. Isso pode durar a vida inteira da pessoa e, de repente, ser irreversível. Por isso que a gente tem que ter um olhar agora para tudo isso que está acontecendo, não só no agora, como o pós também, para que essas pessoas possam tentar voltar um pouco da sua vida, né? Porque vai haver uma fissura psicológica, isso é fato. Aquilo vai ficar contando ali na história dela. Ela vai ter as sensações. O que a gente vem para ter um olhar aí psicanalítico é para que a gente possa cuidar com que essa pessoa não trave a vida dela. Então, quando a gente fala dessas pessoas que estão ali sofrendo, perdendo suas casas, seus familiares, nós estamos falando da pessoa direta. A indireta são as pessoas que estão como salva-vidas, bombeiros, voluntários, as pessoas que, como nós, que assistimos por uma televisão, por uma internet, porque a gente fica impactado com uma cena, com um vídeo, e quando a pessoa tem uma predisposição, uma depressão, ansiedade, isso pode estar também.
Por quê? Porque o nosso cérebro ele não entende que a imagem, aquilo que a gente está vendo, é real ou virtual. Ele só entende aquilo que eu sinto. Então, se eu sinto algo que me faz mal, que me deixa angustiada, que me deixa triste, então eu também corro o risco de entrar nessa categoria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Também não é só quem está ali, é quem está assistindo também. Então, pessoas que têm uma tendência à ansiedade, depressão, recomendada é que elas não fiquem têm acesso para saber o que está acontecendo, mas não de forma exagerada. Para que isso acaba... Uma coisa chama a outra, né? Sim. E você sabe que nas redes sociais, a coisa do algoritmo, né? Você vai recebendo coisas que... Eles têm uma certa ligação, mas coisa que você nunca buscou. Por exemplo, depois da tragédia, e já tem muita gente que faz armazenagem de alimentos, já tem muita gente que tem uma caixa de sobrevivência, né? Mas depois da tragédia, depois dessa situação que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, você vai subindo lá os Reels, né? Então, você está lá no Explorar, né? E vai aparecendo isso. Olha, gente, é importante ter uma corda. Será que todo mundo vai ser beneficiado com essa informação? Ou será que quem já tem uma tendência da coisa de uma catástrofe, de uma iminência de uma coisa ruim, ainda que tudo esteja bem onde você está, isso talvez seja o gatilho, que é um termo muito usado hoje, ou de alguma forma isso vai deixar a pessoa não... presente no momento em que ela está vivendo, porque a gente está com o pensamento e o coração lá, com certeza. Mas se a gente parar, você também não tem recurso para poder ajudar quem está precisando, né? Sabe aquela historinha do avião, quando você entra, que a moça fala, coloca a primeira máscara, depois você ajuda o outro. Porque nisso que você vai tentar colocar a máscara do outro, muitas vezes você não consegue nem ajudar o próximo, nem a si. Então, a gente tem que ter um pouco de filtro nesse momento. É lógico que todos nós, como aquilo que você falou, estamos com o coração lá, compadecidos com tudo aquilo e tentando ajudar no máximo que a gente pode. Mas para isso precisamos estar bem. Se o algoritmo começa a perceber e mandar coisas que começam a te dar uma angústia, autovigilância, não posso sair de casa, se eu sair de casa vai acontecer, está chovendo, está alagando, e aquilo me traz uma angústia, me remete àquele estado onde eu não vivi ou que de repente eu vivi, eu tenho que entrar em alerta. Se aquilo está fazendo bem para mim ou não. E me afastar daquilo. E quem faz terapia ou quem não faz, procurar ajuda psicológica, né? Porque nós estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas que estão impactadas diretamente e indiretamente a viver com esse momento. A gente já veio, como você falou, de pandemia, entre outros acontecimentos, vem vindo um atrás do outro, né? Quando as pessoas pensam que ela vai respirar um pouquinho, pronto, aparece outra coisa para a gente se preocupar psicologicamente, né? Fisicamente, socialmente, e cada vez mais a gente vê como as pessoas estão se unindo. E quando a gente pega a dor do outro e traz para a gente tem que estar bem. Por isso que a gente tem que estar preparado para isso. E hoje, com a internet, a gente recebe essa informação, né? Sim. Então, não é aqui, mas aí é no sul do país. Aí, uma outra situação, não é onde você está, mas você está acompanhando através da internet, né? E quando é no teu país, quando o povo fala a tua língua, você não está só vendo as imagens, porque na internet a gente vê algumas imagens, você não consegue entender o idioma, mas a gente consegue entender a cena, né? Mas conseguir entender, compreender cada palavra falada dessas pessoas que estão nos barcos fazendo o resgate, isso mexe com a gente e tem que mexer, porque senão a gente tá faltando humanidade, mas a gente tem que estar pronto para isso. Então, vamos lá. Tá sujeito ao transtorno de estresse pós-traumático, mesmo quem está com a terapia em dia? Sim. Por isso é redobrar. Começou a ter sintomas, chorar de forma compulsiva, autovigilância, ficar com medo de sair de casa, como eu falei agora há pouco, né? Começou uma chuva um pouquinho mais forte, comecei a estar tipo uma taquicardia, uma sudorese, comecei a me sentir angustiada. Ligue para o seu terapeuta, converse com o seu analista, marque uma sessão a mais, leve isso para a sua terapia, porque é importante o que aquilo ali está levando para o seu gatilho. Então, para que esse profissional consiga te ajudar nesse momento, para que você entenda que aquilo naquele momento não é seu, você está se compadecendo com a dor do outro. E aquilo que você falou sabiamente, né? Se a gente também não tiver a compaixão, é porque tem alguma coisinha errada com a gente que precisa ser visto. Né? Nós somos uma sociedade, é o nosso país. Temos os irmãos em tudo quanto é lugar, né? Então, nossos irmãos do SUS estão passando por isso. Então, é normal que a gente se compadeça também. Agora, ajuda psicológica é o tempo inteiro.
né? Quanto mais a gente tiver esse apoio, é melhor. Mesmo remotamente. Mesmo Mesmo se for online essa consulta, porque existe a possibilidade de se fazer a consulta, a terapia, né, a sessão ali online, mas existem algumas, não sei se o termo certo é correntes ou modos de fazer a terapia que prefere ou que, enfim, que preconiza que seja feito presencial. Que não é a mesma coisa. Numa situação como essa, então, de redobrar, de fazer uma sessão a mais, de olha, doutora, eu estou precisando aqui de uma conversa. Quando é online, está ótimo. Na verdade, o online e o presencial, ele tem a mesma eficácia. O que é importante, assim, a gente tem que deixar o paciente à vontade. Tem paciente que realmente não se adaptou ao virtual. Ele precisa estar naquele ambiente para se sentir seguro, ele precisa ser palpável para ele. E a gente respeita isso. Existe aquele paciente que muitas vezes, devido ao trânsito, horário, filhos, eles não conseguem se locomover, né? Então, aí eles preferem o virtual, por ser mais prático. Mas a eficácia é o mesmo. Isso daí você pode ficar tranquila. Agora, existem abordagens que realmente a gente não consegue fazer quando o paciente está virtual. Aí realmente a gente precisa fazer, né, uma terapia presencial. Quando a gente fala dos desastres naturais, como está acontecendo, nós falamos de terapia também de exposição, que é em torno de 8 a 15 sessões, e a gente pede que o paciente venha presencial quem passou por isso, ou quem está passando por algo assim. Porque nós precisamos fazer algumas dinâmicas, onde nós vamos levar a pessoa naquele momento onde ela passou para ressignificar. Então, nós precisamos estar ali o tempo inteiro com ela. Tá. Vou anotar ressignificar aqui para depois eu te perguntar algumas coisas. E tem se falado muito sobre as primeiras 72 horas depois da tragédia. Eu vou te perguntar aqui. E claro que a gente está falando de algo que é grande, né? Mas às vezes é uma coisa que aconteceu só com você, um assalto, um sequestro, uma situação que teve um final ameno, um ótimo final, de repente só com prejuízo material. Vamos falar dessas 72 horas também, tá? Eu tenho algumas perguntinhas aqui para a Cíntia. Pergunta do público. Vamos lá. Quem está em casa faz a pergunta, a gente ajuda por aqui. Vamos ver o que chega para nós através do WhatsApp. Pergunta do Antônio, de Brejinho, Rio Grande do Norte. Boa tarde. Faz 24 anos que bati o carro e nunca mais dirigi. Fico nervoso. Como vencer esse medo? Antônio, obrigada pela sua pergunta. A gente não sabe em que circunstâncias se deu esse acidente, se foi uma coisa pequena, se foi uma coisa grande, né? Que impactos isso teve, assim, na vida dele. Mas 24 anos, não conseguiu mais pegar o carro, se está mandando a pergunta porque ele quer. Quer pegar. Esse é o principal, né? É o paciente querer mudar o estado que ele está. Esse já é o primeiro passo. Antônio, obrigada pela pergunta. E, assim, você precisa entrar numa terapia para poder voltar nesse tempo. Aquilo que eu falei, de repente fazer a terapia de exposição, onde você vai reviver aquele momento e perceber aonde você está fixado, aonde você estacionou, né? Ali, aonde você parou no tempo, para que a gente possa pegar se a batida do teu carro foi algo realmente seu ou te lembrou alguma coisa que aconteceu anteriormente, porque pode ter desencadeado outros traumas, não necessariamente a batida do carro. Inconsciente, a pessoa não sabe inconsciente. Nós somos 5% consciente e 95% inconsciente. Então, quando algo acontece, um trauma acontece, a gente é conectado ao nosso inconsciente. É ele que comanda. Então, isso daí precisa ser visto. Então, eu sugiro, Antônio, que você procure um profissional da sua confiança, leve essa questão e se comprometa mesmo a voltar a dirigir. Você já sabe dirigir, só precisa agora pegar um jeitinho, né, e se livrar um pouquinho desses gatilhos, mas tenho certeza que você vai conseguir. Essa exposição que você falou, o profissional tá junto? Como é isso? Não. Sim. Tá Sim. junto. Nós fazemos junto com o paciente. Vocês vão planejar esse momento, reviver. Então, e reviver isso. Mas veja bem, nesse caso do Antônio, faz 24 anos. Então, quando o pessoal fala das primeiras 72 horas, e aqui eu acho tão importante, e eu fiquei tão ligada nisso das 72 horas, porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa que acabou de sofrer uma situação muito ruim. Mas como aconteceu? A gente fica perguntando, né? Para a pessoa passar de novo. Quantas pessoas vão perguntar a ela o que aconteceu, como que foi, né? E ela vai reviver aquilo novamente. Quantas vezes? Em 3 dias?
Quantas pessoas vão perguntar? É importante, então, preservar, o pessoal tem falado para... essas 72 horas são importantes e é importante que a pessoa não reviva a situação traumática. Sim. Quando eu falo da terapia de exposição, eu falo com o acompanhamento de um profissional. No momento adequado. No momento adequado, quando o paciente está preparado psicicamente para entrar nesse tipo de terapia. Primeiro ele se prepara, depois ele vai fazer essa exposição, já tem ferramenta. Sim, então nós vamos conhecer esse paciente, mostrar para ele um lugar seguro, trazer ele, que aqui no momento que ele se sinta bem, a gente leva ele para aquele momento. E aí a gente faz, né, toda aquela repaginada inconsciente dele. Agora, quando a gente fala das 72 horas, em cima do que você falou dos traumas, o trauma ele pode vir por um sequestro, um assalto, violência doméstica, abuso psicológico, abuso físico. Muitos traumas podem vir e trazer o TEPT, né? O que nós precisamos é o quê? Não fazer a pessoa viver aquilo desnecessariamente. Ela já viveu, já está registrado, já foi feita a fissura no psicológico dela. O que nós precisamos é acolher. Trazer a pessoa para saber, olha, agora acabou. Vamos olhar daqui para frente. O que a gente faz com a situação que a gente tem? Com o que ela ficou seria no caso de nós, profissionais da saúde mental, né? Aí sim nós vamos trabalhar isso daí e no momento certo tocar no assunto. Porque aquilo que você falou, todo mundo pergunta, mas como foi? Todo mundo quer um detalhinho, fica curioso para saber e não é o momento. Agora é o momento de respeitar a dor do outro. É apenas acolher e dizer, vai estar tudo certo, nós estamos aqui do seu lado. E no momento que você se sentir, né, bem, que você queira falar sobre o assunto, nós estamos aqui para te ouvir. Não para você responder perguntas, mas que a gente possa ser um ouvido para você, ser ouvinte, né, da sua dor, daquilo que você necessita externalizar e não aquilo que nós queremos saber. Eu achei lindo isso que você falou, porque não é para sanar a nossa curiosidade, né? Então, claro, às vezes a gente quer saber também que é uma maneira da gente se proteger, né? Ah, foi num lugar que você passa sempre, teve um assalto com alguém que você conhece, você consegue alguns detalhes, mas não é para sanar a nossa curiosidade, né? Não. Naquele momento, então, é esse acolhimento que você falou. Ressignificar. E antes de falar de ressignificar, mas também tá linkado, uma das tarefas muito importantes do nosso cérebro é esquecer também, né? Então, e como a gente vê que as pessoas são diferentes. Claro que os traumas e os desastres, eles deixam sequelas, mas como é curioso ver que algumas pessoas... o cérebro das pessoas age, né, vai trabalhar de um jeito diferente, que algumas pessoas vão minimizar, assim, tem lá a sua importância, e elas vão se proteger, e elas tomaram por lição e cresceram em tudo que deu para crescer, se refizeram, reconstruíram, e outras vão ficar mais presas naquele momento, né? Então, é como se o cérebro tivesse esquecido menos, né? O de uma pessoa fez aquela varredura no sistema e da outra, não. Então, nós falamos aí de um mecanismo de defesa. Muitas vezes o cérebro ele faz assim, pera, vou apagar um pouquinho porque ela não está suportando mais aquilo. Então, aí começam a vir os lapsos. Ah, não lembro daquele detalhe. Ah, isso aconteceu, é verdade. Olha, essa reportagem, essa foto. E aí começa, nossa, é verdade, essa rua, esse cheiro. Por quê? Porque o nosso cérebro, uma hora, ele dá uma apagadinha para nos proteger. Tá. Para que a gente não entre num estado psicótico que nós não temos que entrar. Em compensação, tem aquelas pessoas que ficam flashback. Isso daí são o quê? São alguns sintomas que acabam ficando nas pessoas, né? São alguns sintomas do TEPT, né? Que ela fica com aquele flashback o tempo inteiro. Toda hora ela revive. Toda hora ela tem a sensação que vai acontecer. Toda hora ela lembra de algum momento, de uma voz, o tempo inteiro. Que são as memórias que ficam ali o tempo inteiro latejando na cabeça dela, a ponto que fica até insuportável. Aí ela vai para o isolamento, porque ela acredita que as pessoas não vão entender o momento dela. Já passou muito tempo, já não é mais para você ficar pensando assim. Então vem o julgamento do outro e fica o tempo inteiro ali. Por isso que é importante que ela tenha um acompanhamento psicológico. Tanto aquela que recalca esse sentimento, aquela que guarda esse sentimento como mecanismo de defesa e essa que fica nesse flashback, né? Fica latente as emoções, os pensamentos e tudo aquilo que ela passa. Tem como, de alguma maneira, a gente ensinar? Então, vamos pensar nas crianças. E as crianças também estão lá e são vítimas, estão sofrendo. Mas tem como ensinar as crianças a lidarem melhor com situações?
É interessante o que você falou, né? Pouco se fala das crianças quando a gente fala em relação a desastres, mas a gente vê muita regressão. As crianças que costumam andar deixam de andar, quem fala deixa de falar. As crianças que estão acostumadas a usar banheiro começam a fazer as suas necessidades na cama, voltar a usar fralda, isso precisa ser visto também. Então, quando a gente vai chegar para uma criança e contar o que aconteceu, não adianta você mentir, né? Eu sempre trabalho que a gente tem que contar a verdade, mas a gente não tem que entrar com os detalhes, ela já vivenciou. A gente tem que falar para ela que tudo vai ficar bem. Vamos ter uma nova casa, a água veio, já levou, ficamos tristes, mas agora é hora da gente olhar para a nova casa, para o novo quarto, os novos brinquedos, trazer a parte lúdica para a criança. Porque ela vai trazer aquilo como trauma, já houve a fissura, isso é fato. E a gente acompanhou até algumas imagens de famílias narrando aquela cena triste do resgate ali nos barquinhos, nos botes, e um familiar, um responsável, trazendo a coisa lúdica ali, né? Então, trazendo uma diversão. Aí você pensa, mas como que é possível? A criança tá sorrindo, mas porque a família tá fazendo aquilo lúdico. Vamos fazer um passeio de barco, né? Porque para aliviar para essa criança que vai ter mais anos de exposição, não sabe, não vai lembrar muito como era antes, mas a partir do trauma, né? Como nós vimos com os voluntários do jet ski, né? Algumas imagens mostraram as crianças se divertindo, brincando, porque naquele momento foi levado para o lúdico. Né? As crianças Isso com é os bom. brinquedos, ótimo. Tem que fazer também uma parte legal de lembrar é do envio de brinquedos, né? Sim. Que as crianças perderam tudo, roupas a gente tá mandando, mas dos brinquedos também, né? Então, que as crianças possam se distrair. Agora, a criança tem o que vocês chamam de plasticidade, neuroplasticidade, né? Então, é uma vantagem perante... Adulto também tem, né? Mas na criança acho que é mais. É uma vantagem perante ao acontecido? Sim, muita vantagem. A gente tem que aprender a trabalhar com isso. Tanto, né, o profissional, como também ensinar os pais. Porque o trabalho do profissional não é só com a criança ou só com a turma, mas com os familiares também, porque muitas vezes os familiares não sabem como atuar. Então não adianta a gente ter 1 hora em consultório de 7 dias na semana por 24 horas, se o restante não é um conjunto. Nós precisamos trabalhar em conjunto, seja para trabalhar a criança ou seja para trabalhar o adulto, né? Precisamos estar todos unidos quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de ressignificação e quando a gente fala de trazer, né, a vontade de viver e acreditar no dia de amanhã, que isso é muito importante. Todo mundo tem que olhar para frente e falar assim, amanhã vai ser melhor. E a gente se apegar a isso, ainda mais nesse momento. Tem uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, por favor? A pergunta chega através do WhatsApp, está bem relacionada àquilo que a gente conversa. Noeli, do Pará. Boa tarde, sou Noeli, de Uruará, no Pará. Minha dúvida é, criança corre mais o risco de se traumatizar? O que devemos fazer a respeito disso? Pegar a pergunta da Noeli, já vou me preparar para dar um recado e antes deixo o contato da Cíntia para você que está em casa, então encontrá-la lá no Instagram, @Cíntia_Castro_psicanalista, @Cíntia_Castro_psicanalista. Agradeço a sua presença aqui. Enquanto eu me preparo, volte sempre, viu, doutora? Obrigada. Adorei Conte esse comigo. bate-papo. Tem muito para a gente falar sobre essa situação e sobre saúde mental em geral, né? Aproveito e deixo a pergunta da Noeli. Então, se criança traumatiza mais e o que a gente deve fazer, que é muito do que a doutora já tinha esclarecido aqui, mas eu gostei de como a Noeli formulou a pergunta, né? Sim, Porque, na bem verdade, os traumas sempre vão existir, sendo dessa magnitude ou outros acontecem, né? Sim. Fala um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Combinado. Cíntia. Noeli, obrigada pela pergunta. Como a Denise falou, né, foi bem interessante, porque as pessoas acreditam que por ser criança ou ser adulto tem menos ou mais facilidade. Na verdade, é tudo igual. Importa é como a gente vai trabalhar isso. Se a gente pega, desde a hora que acontece, acolhe, primeiramente, acolher essa criança, acolher esse adulto, e aí sim, entrar com a terapia, entrar com os tratamentos do jeito certo, tanto o adulto quanto a criança, eles têm grandes ganhos e conseguem passar por isso mais facilmente. Então, respondendo, sendo mais objetiva, né? Criança e adulto, o que precisa de um bom tratamento é independente, tá? Muito obrigada pela pergunta.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de recidiva tumoral. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886 e eu tenho o prazer de receber o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista e médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutor, obrigada por ter vindo. É sempre bom te receber aqui. É uma honra e um prazer muito grande vir aqui com vocês, que já está virando uma casa, um grande prazer realmente. A gente adora receber você aqui. É sempre uma entrevista que traz luz a um tema que é tão difícil, né? Sim. Então, a gente sempre fala sobre situações de tumores, cânceres, tipos de câncer aqui. E a recidiva. Então, assim, eu entendo e eu converso muito com você sobre esse acolhimento, sobre essa parte mais humanizada também, ali de entender, não é só o paciente, é a família também, que adoece junto, trata junto, entra e sai junto. Perfeitamente. E aí a questão é, numa recidiva, o balde de água fria, ele é maior? Dependendo do caso, já é algo que no próprio... Porque eu sei que tem alguns tipos de tumor, de câncer, que traz uma carga maior, uma possibilidade maior de recidiva. E que, de repente, nessa trajetória, isso já foi falado, isso já foi conversado, ou depende do perfil do paciente, que vai encarar de um jeito mais leve e outro que vai encarar de um jeito mais penoso. Explica pra gente, doutor. Então, no primeiro momento aqui, vamos conceituar o que é a recidiva. A recidiva é o retorno da doença. Então, a paciente já teve um diagnóstico de câncer no passado, ela teve o tratamento, teve o diagnóstico oncológico, tratamento consolidado, entrou em uma fase de remissão e depois de um tempo, no controle periódico, é detectado uma recorrência, uma reincidência, que pode ser no local da cirurgia, no gânglio que drena aquela região que chamamos de recidiva regional, ou uma recorrência sistêmica, que significa que caiu pela corrente sanguínea. Essa recorrência sistêmica vai ter o nome de metástase sistêmica. E a recorrência no gânglio vai ter o nome de recorrência regional. Então vamos ter recorrência local, regional e sistêmica. A local e a regional, ela é passível de um resgate cirúrgico, é passível de uma nova intervenção com intuito curativo. A recorrência sistêmica, vamos dar um exemplo de câncer de mama. Câncer de mama, o paciente operou há 5 anos atrás, hoje 5 anos depois, foi fazer um controle e tinha um nódulo no pulmão. Biopsiou aquele nódulo e aquele nódulo não era um nódulo de célula pulmonar, é um nódulo de célula de mama. Então, se o patologista não soubesse que aquilo estava no pulmão, ele fala, célula de mama. Só que a célula da mama que está no pulmão. Então, isso aqui é uma metástase. Então, significa que ela saiu da mama naquela ocasião de 5 anos atrás, ficou incubada no sangue, incubada no pulmão, e depois de um tempo ela se manifestou. Então, isso que é uma recorrência, uma reincidência. Dito isso, vamos ter vários perfis de como lidar com isso daí. Então, na verdade, a recidiva tumoral é um grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva está todas essas divisões, subdivisões que você explicou pra gente. Perfeitamente. Tá. Local, regional e sistêmica. Tá. E de acordo a isso, a gente vai ter maior chance de cura ou menor chance de cura. Alguns pacientes, eles têm uma apresentação clínica ao diagnóstico muito avançada. Nós chamamos de câncer localmente avançado. Nós já imaginamos que o risco de uma reincidência será mais alto. Então, a gente começa a acompanhar de perto, vai conversando, vai estimulando o paciente a ter uma vida normal ao longo daquele tempo de controle, e deve ser assim mesmo, porque é a minoria que vai reincidir. Mas já existe um preparo para isso, né? A conversa oncológica é uma conversa muito franca, é muito olho no olho, com muito acolhimento, mas é muito franca mesmo. Então, a gente vai preparando o paciente para um certo risco daquela doença poder voltar. O banho de água fria vem mais para aquelas pacientes que têm tumores muito pequenos, que todo mundo jura por Deus que ela vai ficar curada. E uma reincidência é um evento, uma surpresa muito ruim e não esperada.
para o médico e muito menos para a paciente. Existe isso. A gente fala que esse caso de câncer não lê o livro. Não tem muita condição de imaginar um paciente com um tumor pequenininho de 6 milímetros, HER2 positivo. Então, pegando aqui esse sobrenome de câncer de mama, HER2. Que tem uma altíssima chance de cura, mas de repente a paciente, 2, 3 anos depois, tem uma convulsão. E a gente vai investigar o cérebro, tem uma meta cerebral. Isso é muito raro, mas acontece e é extremamente frustrante. Entendi. Então, principalmente é o banho de água fria ou naqueles tipos de tumor que a porcentagem é altíssima que vai dar tudo certo. Perfeitamente. E a pessoa nunca mais vai ter que lidar com aquela doença. E a conversa franca que você falou, né? Porque, na verdade, e eu já ouvi várias pessoas que estavam em tratamento oncológico dizerem assim, quando eu sarar, quando curar, a pessoa é muito apegada na coisa da cura. Que eu também acredito em milagres. Ninguém achava que ia curar, mas Deus faz o que todo mundo diz que seria impossível. E isso é muito curioso, porque a pessoa, aliás, fé, acho que é um outro tema que é importante. Então, a conversa franca, a gente não sabe o último dia de ninguém, isso é só Deus que sabe. O viver, né? Vou esperar a cura. Quando curar, eu vou fazer aquela viagem que é o meu sonho, eu vou pra Disney. Por que não vai agora? Né? Porque que dia que a gente tem? Só hoje, é agora, é planejar, é tentar fazer. E a pessoa tá bem, às vezes até nessas pausas, né? Existem protocolos, às vezes o médico até libera isso, né? Faz uma viagem que, de repente, não seja internacional, mas... não, eu vou comemorar quando tiver a cura. E quantas doenças que não são oncológicas, que também não tem cura e a pessoa vive muito bem. Então, tá diminuindo, mas que apego é esse pela cura, né? Sim. Então, quando a gente está falando de um câncer não metastático, a chance de cura é muito real e muito concreta. Então, a gente fala assim que ao final daquele tratamento oncológico, sinta-se curada. Vamos entrar em acompanhamento e o número mágico, em geral, são 5 anos. 5 anos. É um número, né? Vocês colocam 5 anos, né? Tá. É um número que a gente fala que é um número mágico, que a maioria dos tumores, se tivesse que voltar, voltaria nesse meio tempo. Tá. E existem alguns tumores, alguns cânceres de mama que são mais lentos, que eles podem se manifestar depois de 10 anos, 15 anos do tratamento inicial. Mas é exceção. A grande maioria teria esse número mágico. Mas aqui que está o pulo do gato, aqui que está o segredo do gerenciamento oncológico. A frase mágica que a gente fala para o nosso paciente é o seguinte: sinta-se curado a partir do momento que você acabou o tratamento. Legal. Porque o amanhã, o daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, gente, tanta água pode rolar debaixo dessa ponte que tudo pode mudar. Inclusive para mim, que sou o médico, efetivamente, da paciente, como para o companheiro daquela paciente, enfim, a vida é muito dinâmica. Então, assim, acabou o tratamento oncológico, acabou sua cirurgia oncológica, para quem for fazer quimioterapia, acabou a quimioterapia, radioterapia, enfim, toque seus planos de vida. Inclusive, para mulheres jovens, é permitido hoje em dia engravidar para quem teve câncer de mama. Então, supondo que a mulher teve câncer de mama aos 32 anos de idade, 35 anos de idade, teve um diagnóstico de câncer de mama, realizou o tratamento. Hoje em dia, é possível, com alta segurança, ficar grávida, então, realizar aquele plano de vida, porque nós mesmos entendemos que ela tem uma altíssima probabilidade de ficar curada e a gravidez não atrapalha a chance de cura. Né? Na realidade, existem hoje algumas evidências que a gravidez até melhora a perspectiva de cura. Né? Mas então, o que eu quero falar com isso aqui? Então, a gente estimula fortemente os pacientes a manterem seus planos de vida, né? De acordo com o nosso entendimento do risco. Nós também entendemos esse risco, não é para todo mundo que a gente vai liberar essa gravidez. Da mesma forma, uma viagem internacional, da mesma forma, um grande projeto de vida. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes nós percebemos que alguns casos vão ter um desfecho ruim. Com essa mesma franqueza, com essa mesma delicadeza que a gente tem para dar boas notícias, a gente também tem a delicadeza de dar más notícias, sabendo gerenciar. Nós temos um treinamento para isso e temos um traquejo clínico muito grande ao longo de vários anos de experiência. Ser portador de boas notícias é maravilhoso, né? Mas ser portador de notícias não tão agradáveis, né? Às vezes não é de piores notícias, mas
que você sabe que vão mexer ali com os planos de vida. Eu gostei que você falou disso, dos planos de vida. E doutor, quanto mais jovem um câncer acomete alguém, é mais tempo de vida pós-câncer e pós qualquer tipo de câncer. Tem acontecido cada vez mais. Perfeitamente. Então, a gente fala que existe um termo que chama paciente sobrevivente ao câncer. Esse termo, às vezes, é um pouco deletério, um pouco esquisito no português, mas do inglês a gente vem traduzindo do inglês, mas é assim. Então, a gente vai entender que cada vez mais nós vamos ter pacientes sobreviventes de câncer que estão em controle por um longuíssimo tempo. A gente vai ter que começar a preocupar, como a cura hoje, para quem diagnostica é muito alta, tem que preocupar em reduzir o risco de um segundo ou terceiro câncer, pela grande longevidade que esse paciente vai ter. Ele está curado do primeiro câncer. Nada relacionado com o primeiro. Nada, por exemplo, a paciente teve um câncer de mama, tratou o câncer de mama, mas de repente ela está com hábitos de vida ruim, está com obesidade, alimentação ruim. Aumenta o risco do câncer de mama voltar, mas aumenta o risco também de ter câncer de intestino. Né? Eu tenho que ficar vigilante para o câncer de intestino dela, eu tenho que orientar ela que ela tem que perder peso para reduzir o risco. Também tem um câncer de endométrio lá na frente, né? Que é o câncer do revestimento do útero. Então, enquanto oncologista, a gente pensa que a gente está curando aquela paciente, estou preparando ela para viver inúmeros anos. A gente brinca assim que a gente quer levar ela até os 100 anos de vida, pelo menos. E aí a gente tem que montar essa jornada de saúde, de cuidados, né? Para que a gente vá minimizando o risco daquela doença inicial voltar e reduzir o risco de outras doenças voltarem, porque ela vai viver muitos anos. Assim também com câncer infantil? Ou aí é diferente, é outra classe, é outra... Eu sei que os protocolos são diferentes, tudo é diferente do câncer de criança. Aí é diferente, inclusive nas especialidades médicas é diferente. Existe um oncologista de criança e um oncologista de adulto, e essas coisas não se misturam. E eles são só de criança, quem é de adulto costuma ser só de adulto. Perfeitamente. Mas como uma forma geral, também os cânceres de criança são altamente curáveis hoje em dia, né? Então tem uma perspectiva dessa criança virar adultos saudáveis. E muito mais o trauma dessa família do que dessa criança, né? Porque eu tenho acompanhado algumas crianças em tratamento oncológico através da internet. E como assim, para a criança, claro, é ruim precisar ficar internado, dependendo do protocolo. Mas que a criança leva tudo, né? Então, é o dia de festa, é o dia que depois que sair do hospital vai poder tomar um sorvete, né? Então, como ficam marcas, talvez muito mais significativas para a família acompanhando aquela criança. Para a mãe, o pai, para o irmão que não adoeceu, né? Exatamente. Então, câncer infantil, assim, é uma dificuldade muito grande no gerenciamento psicológico da família, porque às vezes uma criança muito pequena, ela não tem o real entendimento daquela doença. E o sofrimento vem principalmente para os pais, para o irmão mais velho, que já tem a consciência, já que o irmãozinho está doente. E naquele momento do tratamento vai ter todo aquele momento até chegar a uma conclusão que ele está em remissão, está curado. Tem um sofrimento muito grande, tem uma perspectiva de eventualmente poder não dar certo o tratamento, né? Então isso gera uma angústia muito grande. Então o tratamento oncológico machuca muito, né? Machuca o paciente, machuca os familiares, machuca o médico, mas é importante essa rede de apoio, né? O suporte familiar, o suporte psicológico, psicanalítico também, para entender e ajudar a gente, do ponto de vista humanístico, gerenciarmos as nossas emoções em relação à nossa própria doença e em relação à doença do nosso próximo, nosso ente querido. Nós falamos da longevidade e eu quero chegar aí, porque às vezes um câncer, um tumor, um evento aí que aconteceu e não tem explicação, foi realmente... aconteceu, nada relacionado com uma história familiar, né? Então você lidou com aquela situação, você obteve o êxito. E com a longevidade hoje, então pensar no caso dos meninos, dos homens, já há uma preocupação no câncer de próstata. E aí, a minha pergunta-chave, né? Essa preocupação, ela costuma refletir num cuidado maior ou só na preocupação, na ansiedade, que pode adoecer mais depressa, se não for uma questão oncológica, um tumor, um câncer, da saúde mental também. Então, que a pessoa fica tão preocupada. Meu Deus, eu já tive um câncer, uma situação, um tumor aqui, uma situação oncológica. Mais jovens, pensa com 40, 50 anos, e a gente tem a expectativa de viver muito, a gente quer chegar a 100 anos. O que mais me espera, doutora, essa preocupação? Exatamente. Então, isso leva a muita angústia.
E você falou do câncer de próstata para o homem, então vai ter, além de ter o manejo da doença em si, vai ter o manejo dos efeitos colaterais do tratamento, que você vai ter o risco de ficar incontinente e impotente. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, de acordo com as suas doenças, assim, a gente pega o câncer de mama, assim, tudo tem impacto negativo em relação à qualidade de vida. Então, para esse homem, como a gente está dando o exemplo aqui, então ele que já teve um câncer, ele vai ficar receoso de ter um outro câncer, vai ficar receoso de como que vai ficar a qualidade de vida dele, se ele vai perder urina, às vezes é um executivo, vai para o seu trabalho, vai vir uma entrevista, tem que usar fralda, né? É um homem jovem, vai ter dificuldade erétil. Então, tudo isso impacta no psicológico da pessoa, né? E para o tratamento cirúrgico de alguns tipos de câncer, você faz a retirada do órgão e, às vezes, vou pensar no câncer de estômago, por exemplo, né? Então, pode existir a possibilidade de você obter a cura total do câncer, do evento ali oncológico, fazendo a retirada do estômago. E aí não é como uma redução de estômago. Ter um pedaço é diferente de não ter nada, né? Então, assim, a partir daquele momento, a sua vida vai mudar. E aí, muito linkado com a nossa entrevista anterior, ressignificar isso, porque tem muita vida pela frente e com menos... Não sei qual é a de câncer de estômago, a questão de recidiva, porque o restante do aparelho, do sistema gástrico, digestivo ali, continua, né? Então, o medo de tá tudo tão interligado, será que estava só lá mesmo? Exatamente. Então, pegando esse gancho do câncer de estômago, essa pessoa vai ter uma dificuldade depois de alimentação, de estar nutrido, então vai ter uma tendência à desnutrição, então precisa utilizar alguns suplementos na perspectiva de manter o peso adequado. E quando o câncer de estômago em geral ele volta, ele vai ter um risco de voltar no fígado, na membrana que reveste essa cavidade abdominal, chama peritônio, né? E pode voltar em outras regiões daqui. Então a gente vai entendendo que esses tratamentos oncológicos, eles acabam trazendo limitações na vida. Outro exemplo que é drástico em relação à qualidade de vida é o câncer de intestino, do reto, fundamentalmente, do reto baixo, que pode comprometer o esfíncter anal, que controla realmente a saída das fezes. Então, às vezes, o câncer de intestino, de reto baixo, pode comprometer esse canal anal, você precisa retirar, chama amputação binômio-perineal, e ficar com uma bolsinha de colostomia definitiva, né? Então, você entende o tanto que isso vai impactar negativamente na qualidade de vida. Mas, com o tempo, esses pacientes vão ressignificando, vão entendendo que aquilo foi necessário para chegar na cura e acabam se adaptando a isso. Então, como este exemplo, tem inúmeros exemplos. Pessoas que precisam amputar a perna por um sarcoma. E que a amputação vai fazer com que a pessoa possa viver, continuar vivendo, né? Exatamente. Então, é realmente uma maneira, assim, precisa de um suporte médico e responsável nessa questão do acolhimento também. Vocês falam, bom, acho que é uma pergunta de todo paciente oncológico, e esse termo, você falou do sobrevivente, tem o termo que é a sobrevida desse tipo de determinado tipo de câncer, né? Que é justamente Perfeito. isso. Tem mudado isso também, né? Exatamente. Então, assim, a sobrevida assim, é um termo técnico. Então, esse paciente que teve com câncer, ele pode ter uma sobrevida com alta qualidade de vida por mais 50, 60 anos e morrer pelo desgaste biológico do corpo. Então, às vezes, esse termo acaba sendo pejorativo, a gente fala a sobrevida média, no seu caso, de 10, 15 anos, 50 anos, um exemplo, mas o termo sobrevida acaba sendo... é um efeito deletério para a paciente, machuca um pouco. Vocês têm falado até... Eu sei que tem isso, são dados, né? E tem muito estudo sobre isso, mas vocês têm usado até os exemplos dos próprios pacientes, né? Olha, eu tenho paciente que tem tanto tempo aí, pós-doença, né? Então, para a pessoa... não tem como esquecer, né? Acho que ninguém esquece um evento oncológico, mas... que ela possa, de fato, continuar vivendo, né? Pleno, full. Exatamente. E pegando um gancho com o que você falou, é bem importante os grupos de apoio digital, das mídias digitais, aí, onde a pessoa com câncer de pulmão, ele consegue achar um paciente com câncer de pulmão mais ou menos semelhante com o que ele teve e entender que essa pessoa teve uma longa vida, está tendo uma vida com um grande desfrute de qualidade de vida. Uma mulher que teve um câncer de mama triplo negativo, avançado, e ela vai lá na rede social e entende que ela
está viva há inúmeros anos e está tocando a vida, né? Então, isso é um exemplo importante de como viver com pós-tratamento daquele problema. É algo que dá muito suporte, dá muita tranquilidade e segurança de poder seguir. É o exemplo de quem passou por aquele problema que ela está passando agora. Eu não posso deixar de falar de fazer um link aqui com o tumor de ovário, que eu acho que é um dos mais desafiadores que existem, porque não dá sinal, não tem muito como fazer exame para ver se está tudo bem ou não. E o principal link que eu quero fazer é com um câncer super comum, que é o câncer de mama, os vários tipos. Tem algum link? Porque recentemente foi o dia aí de falar de câncer de ovário, né? Acho que foi essa semana ainda. E se tiver uma maneira da gente ficar mais ligado a quem teve determinado tipo de câncer de mama, tem mais chance. Então, peraí, vamos redobrar esse cuidado, porque é um tumor super agressivo e bem silencioso, né? Então, existe um link sim e é importante. Então, câncer de mama, cerca de 73 mil casos por ano. Câncer de ovário, cerca de 7.300 casos. Então, é 10%. Mas a mortalidade de câncer de mama é em torno de 20%. Mortalidade de câncer de ovário, 60% a 70%. Por que morre-se muito de câncer de ovário? Porque o diagnóstico, em geral, ele é tardio. O ovário não tem uma manifestação clínica muito importante pelo órgão em si. Então, ele vai dar sintomas quando já tem uma contaminação difusa da cavidade peritoneal, que chamamos de metástase pelo peritônio, que vai acabar manifestando como um inchaço da barriga, que chama ascite, alteração do hábito intestinal. Mas quando chega nesse ponto, 80% dos cânceres estão nesse ponto, dos cânceres de ovário. 80% dos cânceres de ovário estão localmente avançados. E qual que é o link? Então, tem um link genético hereditário, que é a mutação do gene BRCA. Esse gene, ele protege contra câncer de mama e protege contra câncer de ovário. Algumas pessoas nascem com esse gene mutante, esse gene defeituoso. Então, você nasceu sem um anjo da guarda, que é o exemplo clássico da Angelina Jolie. Outros fatores que linkam isso daí também a questão de eles terem uma tendência hormonal. Então, se a mulher tem uma reposição hormonal por um longo período pós-menopausa, aumenta o risco de ter câncer de mama, aumenta um pouco o risco de ter câncer de ovário. A obesidade aumenta o risco de ter câncer de mama, aumenta o risco de ter câncer de ovário. Então, existe uma certa sinergia entre os fatores que levam a um e a outro. Volta. Vamos falar mais sobre isso? Fazer esse link, câncer de mama, que é um tema que a gente também adora falar com o doutor, que ele dá esclarecimento aqui fantástico. Vamos fazer esse link do câncer de ovário, que é silencioso, agressivo, enfim. Vou deixar o contato, Instagram, @dr.wesleyandrade, o site drwesleyandrade.com.br e tem um aplicativo, Câncer de Mama App. Câncer de Mama App, tudo junto. Você encontra o aplicativo. Obrigada, doutor Valtsen. É isso aí, foi um prazer imenso estar com você nessa tarde. E passar tão rápido. Breve voltamos aí. Venha mais, já vamos marcar. Obrigada a você que escolheu passar essa semana aqui com a gente. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Um especial beijo aqui para minha mãe, que é meu exemplo em tudo. Até segunda. Tchau, tchau.